Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Hoje vamos para mais uma aula de física, vamos falar sobre escalas termométricas. Lembrando que esse meu canal aqui é para a gente falar tudo sobre Enem e vestibulares, né? Especificamente em relação à física, a parte de estratégia de estudo, inteligência emocional, neurociência, mindfulness. Professor, mas o que é mindfulness? Mindfulness, de acordo com Daniel Goleman, um cara que era lá de Harvard, né? Isso é a melhor ferramenta para desenvolvimento da inteligência emocional, e eu faço isso tudo voltado para o Enem, para os vestibulares, para que você consiga a tão sonhada vaga na faculdade, que entra na universidade no curso dos seus sonhos, tá certo? Eu sou engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sou psicólogo também, sou físico também, né? E tenho uma especialização também pela Unifesp em Mindfulness, que eu expliquei agora há pouquinho o que era, tá certo? Não deixe de curtir nosso vídeo, fazer comentários, compartilhar com as pessoas que você gosta também, que sabe que estão prestando vestibulares e o Enem. E não deixe de se inscrever no meu canal para não perder dicas e aulas como essa de hoje. Tá certo? Vamos lá então? Deixa eu compartilhar o material com vocês. Ah, está aqui. Então vamos lá. Então vamos falar sobre escalas termométricas. Deixa eu só baixar aqui. Maravilha. Então vamos lá, né? Nós vamos estudar as escalas termométricas, mas nós vamos estudar as três mais famosas, que são elas: escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Professor Tiago, mas por que a gente vai estudar só três? E se cair alguma que você não ensinou aí? Não, então, existe uma outra escala também chamada Remi. Professor Tiago, e se cair a Remi, você não vai falar nada? Não, então, daí eu vou ensinar essa equação de conversão. Se é que vai cair, você pode ser até que cai no vestibular no Enem, uma outra escala que nem seja a Remi, nenhuma dessas três, nem a Remi, uma escala hipotética, eles criam. Professor Tiago, como é que eu vou fazer? Essa equação de conversão. Tá? Preste muita atenção quando eu for demonstrar como é que faz essa equação de conversão. Aí qualquer escala que eles inventaram no vestibular ou no Enem, você acerta numa boa, tá certo? Vamos lá então? A escala Celsius, ela vai de 0 até 100, mais utilizada em todos, mais utilizada no mundo inteiro, né? Em vários países, a escala Celsius, de longe, é a mais utilizada no mundo inteiro. Escala Fahrenheit, ela vai de 32 a 212, mais utilizada em países de língua inglesa, especificamente os Estados Unidos. Na Inglaterra, muitos anos atrás, ainda usava, né? Mas já há muitos anos que passaram também para Celsius. 212. E a escala Kelvin vai de 273 até 373. Ah, daí você deve estar pensando, professor, mas por que os números são diferentes? Por que eles escolheram números diferentes? Ah, então, vou te contar um pouquinho de história que vale a pena você saber. Vamos lá, escala Celsius. O Celsius pensou? Ele pensou, falou, puxa, o que eu vou fazer na minha escala? Eu vou pensar na água, que é genial, né? Falou, a água todo mundo conhece, usa no dia a dia, o que eu vou fazer então? O ponto onde o gelo derrete, o ponto de fusão do gelo ao nível do mar, eu vou chamar de zero, genial, super simples. E o ponto onde a água entra em ebulição, a água ferve ao nível do mar, eu vou chamar de 100 e vamos embora. Genial, super simples, uma simplicidade absurda e sensacional, mais utilizado no mundo inteiro. Professor Fittella, e por que Fahrenheit escolheu 32.212? Então, é porque ele não pensou na água. Tá? Não é que ele pensou, o ponto do que o gelo está derretendo, o ponto de fusão do gelo, eu vou escolher 32 e aonde a água ferve 212. Ele não pensou na água. E o que ele pensou? Diz a lenda, mas parece que essa história é verdade mesmo. Um dia ele falou assim: vou criar uma escala termométrica em homenagem a mim mesmo, vai ter o meu nome, escala Fahrenheit. Não é isso? E daí ele pegou um termômetrozinho e foi marcando a temperatura dia após dia para ter uma referência. E foi chegando inverno, um dia mais frio, um dia mais quente, um dia mais frio. Não é isso? Foi marcando, e teve um dia que fez um baita frio. Ele foi lá, fez uma marquinha e naquele ano nunca mais teve uma temperatura tão baixa na cidadezinha que ele vivia lá na Europa. E daí ele resolveu falar, então para mim isso aqui vai ser zero. Veja que zero na escala dele aqui, ó, para a gente é uma temperatura negativa, é frio. Isso. Ô, professor, mas quem garante que no outro ano não fez um dia mais frio que aquele? É verdade. Provavelmente deve ter feito, mas parece que essa é realmente a história verdadeira. Daí, 100 na escala dele, parece que ele usou a referência, diz aí, parece que ele. Mas parece que essa história é verdade também. Que ele usou a referência da temperatura da pessoa até um pouquinho antes da febre. Tá? Ou seja, acima da. Então, 36,5, 37
é perto de 100 graus Fahrenheit. E acima disso seria febre. Tá? Parece que, inclusive, nos Estados Unidos, nos hospitais dos Estados Unidos, tem essa expressão. Né? O paciente está com febre e falou assim: olha, a temperatura do paciente já atingiu 3 dígitos. Então, 100 para cima é considerado febre. É uma boa referência para a gente numa questãozinha, eventualmente, se for um teste, de repente, você consegue, até daria talvez para acertar a questão sem fazer continha com essas histórias aqui, né? E vamos lá, para a última escala, escala Kelvin. Professor, por que ele escolheu 273, 373? Então, é que ele também ele não pensou na água. Mas o que esse cara pensou é genial e vale a pena você saber. Aliás, é bom saber isso para o vestibular, para o Enem. Tá? Diz que ele pensou o seguinte, ó, né? Vamos fazer um raciocínio aqui. Esta caneta, ele pensou, peraí, se eu fornecer energia, se eu fornecer calor, as moléculas vão se agitar mais, porque as moléculas têm agitação, elas não estão paradas. É isso. Tem até uma frequência particular de vibração. Então ele falou, se eu fornecer calor, energia, a agitação vai aumentar e a temperatura vai aumentar. Ele falou, forneço mais energia, a agitação aumenta, né? Isso, a velocidade das partículas, das moléculas, e a temperatura aumenta. Ele falou, puxa vida, hein? E se eu tirar a energia? E se eu tirar energia? Tiro energia, tiro calor, as moléculas vão perdendo agitação, nisso a temperatura vai baixando, a velocidade das moléculas vai baixando, vou tirando, vai baixando mais. Chega uma hora que eu tirei tudo. Tirei toda a energia. Peraí, se eu tirei toda a energia, a agitação parou, não é isso? A temperatura não tem como baixar? Poxa vida, então eu vou chamar isso de zero. Então veja que é genial. E você tem que saber isso aqui, ó. Vou colocar aqui no termômetrozinho, ó. Tá? A temperatura zero, o chamado zero absoluto. Tá? O chamado famoso zero absoluto. É aquela temperatura onde energia é nula. Energia nula. Teoricamente não teria mais como baixar a temperatura. Então, energia nula. Certo? Energia nula. Que na escala Celsius, eu vou colocar para vocês aqui, ó, é menos 273,15, aproximadamente, eu vou colocar menos 200, aproximar para menos 273, equivale ao zero absoluto, tá certo? Na escala Fahrenheit, não precisa saber decor, professor Tiali, se cair isso aí. Não, se cair, você vai usar essa equação de conversão que eu vou demonstrar daqui a pouquinho. Tá? Se não me falha a memória, na escala Fahrenheit, o zero absoluto é menos 500 e pouco, menos 540, se não me falha a memória, próximo disso aí, tá? Mas não precisa saber. Se for cair, a gente usa a equação de conversão, certo? Vamos lá, então? Então, só para entender direitinho o que é esse zero absoluto, vamos pegar um exemplo, por exemplo, Plutão. Plutão é um planeta não, está longe do Sol, está muito longe do Sol. Sol já é uma estrelinha bem menorzinha, né? Mais brilhante que as outras, óbvio, se você estiver lá em Plutão, o Sol vai brilhar mais que as outras estrelinhas, mas já bem menor do que a gente consegue ver aqui. Então é um baita frio. Nossa, professor Futiela, é muito frio, é muito frio. Ah, nossa, professor Futiela, você podia estar pensando, então a temperatura lá, acho que deve ser menos 1.000, menos 10.000, nossa, deve ser menos 10.000. Não, não pode. Ó, o zero absoluto é menos. Se não tivesse energia nenhuma em Plutão, seria menos 273. Tá, em Plutão tem energia, ainda chega um pouquinho de energia do Sol, não é isso? Tem lá os movimentos, né? Tem da própria movimentação do planeta, do núcleo do planeta, não é isso? Então tem energia lá, tá? Não tá sem energia nenhuma lá. Então a temperatura do que deve ser em Plutão? Menos 250, menos 230, menos 200, deve ser mais ou menos isso aí. Tá? Não é menos 1.000, é impossível, tá certo? Se não tivesse, se não tivesse energia nenhuma em Plutão, seria menos 273. Tá? Então é daí para cima. Vamos lá, então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a equação de conversão, tá certo? Então tá aqui, ó. Como é que nós vamos demonstrar a equação de conversão? Tá? A gente vai transformar uma temperatura na outra. Então está aqui, ó. Vou usar essa letrinha grega para temperatura θc, isso, temperatura Celsius. Então tá aqui, ó. θc, aqui a temperatura θf e aqui em Kelvin vamos chamar de T, hein? Professor Tiago, por que você não chama de θk? Poderia. Tá? Poderia chamar de θk, aliás, poderia chamar de x, y, z. A gente podia chamar de qualquer coisa. A gente vai tentar usar sempre nas nossas aulinhas aqui as letras, vamos dizer assim, né? As convenções, o que é mais usual no dia a dia. Tá? E a temperatura em Kelvin é mais usual a gente usar essa letrinha, a letrinha T, né? O T maiúsculo. Então a gente quer transformar uma temperatura na outra, uma escala na outra. Professor Tiago, mas espera aí.
Por que que você pode estar pensando, por que que eu sou obrigado a aprender essa formulinha, essa equação de conversão? Por que que cai no Enem nos vestibulares? Se talvez, provavelmente, eu nunca vou precisar disso aí, porque se precisar, é verdade, mas se você precisar hoje em dia, você pega aí o Google, coloca lá, transforma, quanto que vale 30 graus Celsius em Fahrenheit, ele dá na hora. Ah, você pode usar até aqueles comandos de voz, né, com esses, agora com a inteligência artificial, você manda lá, o cara faz na hora, ainda traz um texto explicando tudo. Professor Thierry, então por que que os caras colocam no Enem? Por que que eles colocam no Enem uma formulinha? Exige que a gente saiba uma formulinha, né, que nunca vou usar no dia a dia, então eu vou te contar. Tá? Eu gosto de falar isso muito nos meus cursos, falo muito para os meus alunos. Física é para ensinar três coisas. Primeiro, as leis da natureza, é óbvio, não precisava nem dizer isso aí, né, entender como é que as coisas funcionam no dia a dia. Segundo, desenvolver o raciocínio, ativar o seu cérebro, né, neurônios, né, estimular a ligação entre os neurônios, estimular sinapses, estimular novas sinapses, né, estimular o seu cérebro, né, deixar o seu cérebro mais ativado, mais rápido para tudo. Tá certo? Serve para tudo, professor, quer, mas daí só vou ficar rápido na sua matéria, não é verdade, serve para qualquer coisa no dia a dia. Se você ativar o seu cérebro, você vai ficar bom em tudo, você vai ficar mais preparado para tudo. Tá certo? E o terceiro, a organização mental. As matérias de exatas são muito boas. As matérias de exatas, né? Matemática, física e química são muito boas para desenvolver o cérebro, deixar o cérebro mais rápido, poder articular mais informações. E a organização mental. Então a gente vai usar isso aqui. Eu penso assim, né? Eu penso, é uma coisa que eu falo muito para meus alunos. A gente vamos criar alguma formulinha, algum gráfico, alguma coisa para poder deixar o cérebro melhor, tá? Mais rápido, poder articular mais informações e mais organizado, a gente consegue fazer isso. Tá? Com certeza, hoje em dia, você sabe muito isso aí, né? Eu falo muito no meu canal também, chamada neuroplasticidade. A gente consegue brincar, deixar com o cérebro muito melhor. Isso. Eu conto essa história. Um garoto lá, fizeram a experiência, um garoto jogou videogame 1 hora e meia, o cérebro já era diferente. Ah, não é que os caras acham, põe lá eletrodo, põe na máquina de ressonância magnética, 1 hora e meia. Analisa o cérebro uma hora e meia antes, manda jogar. O professor tinha por que jogar videogame? Porque o cara tá focado. Focado, você muda muita coisa no seu cérebro. Né? Nos seus estudos também, aí procure fazer tudo bem concentradinho e tal. É um belo investimento para o seu cérebro ficar mais preparado, mais rápido e mais organizado também. Então vamos lá, vamos fazer essa equação de conversão. E sempre nos meus cursos tem algum aluno que fala, professor Tiago, por que ao invés de você fazer uma formulinha, por que que você não faz uma regra de três? Turma, esta formulinha é uma regra de três, tá? Só que não dá para fazer regra de três ponto a ponto, dá para fazer por pedaços, ó. Eu vou falar este pedaço verdinho, tá? Vou colocar aqui, ó. Este pedaço é um pedaço verdinho, tá certo? E aqui também um pedaço verdinho, opa, certo? E aqui, na equação de conversão, eu vou colocar exatamente, deixa eu já colocar em verdinho assim, ó, os pedacinhos que nós vamos comparar, tá? Nós vamos fazer, de novo, uma regra de três, tá? É uma regra de três. Então, o que que eu vou comparar esses pedaços verdinhos? Eu vou comparar com esses pedaços vermelhinhos aqui, que é o termômetro todo, ó. Está aqui o termômetro todo, está aqui o termômetro todo e está aqui o termômetro todo. Tá? Aqui eu vou fazer as frações, as proporções. Tá, professor Tiago, por que que as proporções, as frações aí que você está dizendo são iguais? Porque você imagina, ó, imagina que eu pegasse esses três termômetros e colocasse numa panela, vamos dizer, num caldeirão com água morna, mais ou menos quente, que fosse 50 graus Celsius. Tá, por que que eu estou pensando 50 graus Celsius? Porque 50 é metade no termômetro Celsius ali, é exatamente metade do termômetro. Né? 50 é metade de 100. Então o mercúrio, vamos supor que fosse 3 termômetros de mercúrio, o mercúrio teria subido até a metade do termômetro. Então esse pedacinho verde seria metade do vermelhinho. Tá? E no Fahrenheit quanto que marca? Eu não sei, mas eu sei que o pedaço verde também é metade do vermelho. Tá certo? Quanto que está marcando em Kelvin? Eu não sei, mas eu sei que o pedaço verde é metade do vermelho, porque se é metade do primeiro, o mercúrio vai subir na mesma altura para todos. Então tem que ser metade para todo mundo. Se for um terço, é um terço para todo mundo. Se for um quarto, é um quarto para todo mundo. Ou seja, estão entendendo? As frações são as mesmas. E é aí que a gente tira a formulinha. Lembrando, né, que a regra de três, frações, proporções, é a mesma coisa que regra de três. Tá? Então, deixa eu já montar as frações bonitinhas aqui, ó. Lembrando que isso é a coisa mais importante, né, professor Tiago? Depois eu decoro aí, né? Você vai demonstrar, eu decoro. Não, mas daí, foi o que eu falei.
tá? Se eventualmente no Enem, nos vestibulares, cair uma outra escala que não seja essas três, daí se você só decorar a fórmula, você não consegue resolver. Então preste muita atenção nessa demonstração que eu estou fazendo. Agora, isso é a coisa mais importante da aula. Vamos lá, então? Preste atenção, quer ver? Ó? Estamos a um passo de descobrir a formulinha. Deixa eu colocar aqui no cantinho da direita, ó. Tá, só para você ver uma coisa. Quanto que vale cada pedaço? É isso que eu preciso agora. Tá? Porque se eu vou comparar os pedaços, eu preciso saber quanto vale cada pedacinho. Então, olha o que eu vou fazer aqui no cantinho da direita aí, né? Ó. Imagina que eu estivesse no terceiro andar e eu fosse até o oitavo andar. Quantos andares eu teria subido? 5, não é isso? Que dá para fazer de cabeça, não dá para fazer de cabeça? Do terceiro até o oitavo são 5 andares. Mas olha que interessante, ó. Eu posso fazer a continha, o de cima, que é 8, menos o de baixo, que é 3. Olha que legal. Tá, se eu fizer a continha 8 de cima menos 3, vai dar 5. Professor, não precisa, eu faço de cabeça. Não, eu sei que você faz de cabeça, né? Mas agora a gente não sabe fazer de cabeça, que são letrinhas, né? Então a gente vai ter que fazer essa sacada, né? Quanto é que vale cada pedacinho? É sempre o de cima menos o de baixo. Vamos lá, então? Então preste atenção, por gentileza, no que eu vou fazer agora no pedacinho verde. Vamos lá? Ó, quanto é que vale o pedacinho verde do primeiro termômetro? É o de cima, que é θc, menos o número de baixo, que é zero. Professor, tinha zero. Zero não precisa pôr, professor. Não, então, daqui a pouco eu tiro. Tá, por enquanto vamos deixar assim, né? Para a gente poder entender a lógica da brincadeira. Olha lá, o pedacinho vermelho. Ó, o pedacinho vermelho é 100 menos zero. Tá? O de cima menos o de baixo. 100 menos zero. Vamos para o segundo termômetro. Segundo termômetro Fahrenheit, olha lá. Pedacinho verde, o de cima, que é θf, menos o de baixo, que é 32. Tá certo? Pedaço vermelho, o de cima é 212, menos o de baixo, que é 32. Tá certo? Terceiro termômetro, vamos lá. T, pedacinho verde, ó. T menos 273, o de cima menos o de baixo, dividido pelo pedacinho vermelho, vermelho do último termômetro, que é o de cima, que é 373, menos 273. Correto? Então, beleza. Isso aqui que a gente acabou de fazer é a coisa mais importante dessa aula. Tá, o que eu vou fazer agora é só melhorar essa formulinha e chegar na formulinha oficial, vamos dizer, a famosa aí, tá certo? Vamos lá, então. Ó, o que a gente pode melhorar? Bom, θc menos zero é θc, não tem o que fazer, não é isso? Dividido por 100 menos zero é 100. Tá, θf menos 32 deixa não há o que a gente possa fazer, deixa indicado assim mesmo. Tá, só que 212 menos 32 dá bonito 180. Tá certo? Último termômetro. T menos 273 dividido por 373 menos 273 que dá bonito 100. Pessoal, poderia deixar a fórmula desse jeito? Poderia deixar. Mas não precisa dividir, a gente não é obrigado a dividir. Tá? Poderíamos deixar assim. Tá? Só que eu vou fazer mais uma passagem que eu vou simplificar esses números de baixo aí, que tá 100, 180 e 100, tá? Para deixar os números menorzinhos, não é isso? Para que a gente possa fazer as continhas de uma maneira mais fácil, tá? Mas não somos obrigados, tá? Mas eu vou fazer, que eu acho interessante também. Tá? Qual o maior número que a gente pode dividir? O 100, 180 e 100? Qual o maior número que nós podemos dividir para que não fique número com vírgula? Tá, professor, que não pode ficar número com vírgula? Poderia também, não teria problema. Tá? Não teria problema, não. Mas o usual é a gente fazer isso, dividir pelo maior número, desde que embaixo no denominador não fique com número com vírgula. E o maior número que a gente pode dividir é dividir por 20. Tá? Se a gente dividir o 100 por 20, vai dar 5. Se eu dividir o 180 por 20, vai dar 9, bonito. E se eu dividir o 100 por 20, vai dar 5 também. Se eu dividir mais, daí vai ficar número com vírgula, não é isso? Então, o usual é não fazer isso, mas vou falar de novo, não estaria errado, certo? Vamos lá, então? Então, o que sobrou? O que sobrou? A equação de conversão aí, né? Ó, sobrou θc por 5. Opa, deixa eu só melhorar, vou colocar mais bonitinho. 5. Tá aqui, θf menos 32 por 9. Aí isso é igual a Kelvin, né? T menos 273 por 5 também, certo? Daí a equação de conversão chegou ao fim. Mas olha, vou chamar a sua atenção. Note que, dá uma olhadinha, ó. Né? Na verdade, essa formulinha aí serve para as três, né? Então a gente vai, na verdade, se tiver uma questãozinha Celsius Fahrenheit, nós vamos pegar só as duas primeiras formulinhas. Se tiver Celsius e Kelvin, a gente pega só a primeira e a última. Fahrenheit e o Kelvin pega só a segunda e terceira. Nós vamos pegar duas dessas formulinhas aí, não é isso?
de acordo com o que foi pedido na questão. Mas note que eu vou chamar a sua atenção que se tiver questão que a gente vai comparar Celsius com Kelvin, né, tira o Fahrenheit do meio aí, dá uma olhadinha que no denominador do Celsius está 5 e do Kelvin também está 5. Olha que interessante. Então, se tiver questões que relacionam Celsius com Kelvin, não precisa colocar o 5, porque os dois estão sendo divididos por 5. Então, a formulinha fica só θc é T menos 273. Então, esse é o tipo de questão mais fácil que tem, relacionar Celsius com Kelvin, porque não precisa dividir nem multiplicar por nada. Tá? É só fazer a temperatura em Celsius, é a Kelvin menos 273, ou, né, que a gente usa bastante durante o ano também, né, principalmente na parte de gases perfeitos, termodinâmica, é colocar o T, né, isolar o T, e falar que o T é θc, a temperatura em Celsius, mais 273. A gente usa bastante, né, como eu falei, na parte de gases perfeitos e termodinâmica. Vamos lá, então? Então, vamos para o próximo slide, porque a gente vai ver agora o que a gente deve fazer num segundo tipo de questão, né? Que é questão onde nós vamos trabalhar com variações ou diferenças de temperatura. Vamos lá? Bom, deixa eu passar para o próximo slide. Está aqui, ó. Escalas termométricas, agora vamos falar sobre variação de temperatura, tá? Variação de temperatura. Vamos lá, então? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Então, de novo, ó, escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, tá? De 0 a 100, de 32 a 212, e a Kelvin de 273 até 373. Mas olha lá, pessoal, presta atenção agora. Variação de temperatura. Existe um tipo de questão, por exemplo, a pessoa vai falar assim, quer ver? De manhã cedo, né, na frente né, sei lá, da faculdade, na frente da universidade, foi medida a temperatura, né, 7 horas da manhã, né, 6 horas da manhã, e lá pelo meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, a temperatura já tinha subido 5, geralmente sobe mais, né? Mas vamos colocar, subiu 5 Celsius. Tá? Quanto que a temperatura já subiu em Fahrenheit? Veja que a gente não sabe a temperatura que estava de manhã. Tá? Eu não sei qual a temperatura. E também não sabemos qual a temperatura que estava mais tarde. A gente não sabe a temperatura às 6 da manhã e não sabe a temperatura ao meio-dia. É isso. Mas também a questão não está interessada nisso. A questão quer saber quanto é que é a variação, quanto é que subiu em Fahrenheit ou quanto subiu em Kelvin. Então, a gente chama de variação ou diferença de temperatura. Professor, como é que eu vou saber? Não, vai ter que estar escrito. Tá, como é que eu sei que ele está pedindo a variação, a diferença? Não tem que estar escrito na questãozinha, você vai identificar logo lá, variação, né, diferença de temperatura. Então, como é que a gente faz isso? Olha, é mais fácil do que a anterior, quer ver? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Aliás, deixa eu manter essa cor mesmo, deixa eu só chamar a atenção aqui, quer ver, no termômetro. Então, nota aqui, ó, eu não sei qual era a temperatura cedinho, lá na porta da faculdade, na porta da universidade, eu não sei qual era a temperatura, e também não sei qual era a temperatura mais alta depois. Tá? Eu sei que subiu, mas eu não sei quanto é que vale esta temperatura mais alta. Mas, como eu falei, nós não estamos interessados. Nós estamos interessados quanto é que vale a variação. Então, vamos colocar novamente nivelinho. Ó. Quanto é que vale esta variação aqui? Ó. Tá, aqui eu vou chamar de delta θ c, variação da temperatura em Celsius. Quanto é que vale esse verdinho, que é o delta θ f, e quanto é que vale este delta t? Tá? Esta variação da temperatura, correto? E daí, como é que a gente vai fazer isso? Professor Tiago, como é que a gente vai fazer isso? Fácil. Eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos no slide anterior. Eu vou comparar o pedaço verdinho com o pedaço vermelho, que é o termômetro todo. Tá aqui, ó. Certo? Que vale 100. Já vamos até colocar aqui, né? Ó, que vale 100. Certo? Ah, não, depois eu ponho. Tá? Depois a gente põe lá para frente, né? Tá, deixa assim, tá? Senão vai poluir um pouquinho o desenho aqui. Tá? Daí vamos colocar na fórmula lá, né? Ó, o pedaço verdinho eu vou comparar com o vermelhinho. E no terceiro termômetro também eu vou comparar com este pedaço aqui, que é o termômetro inteiro, né? Isso, essa é a comparação. Tá, então deixa eu fazer aqui de vermelhinho a mesma coisa, deixa eu já montar aqui as frações. Né? Isso, de novo, professor Futela, alguém pode... Por que você não faz uma regra de 3? Então eu vou falar a mesma coisa que eu falei no slide anterior.
esta formulinha é uma regrinha de 3, né? Essa formulinha é uma regrinha de 3, certo? Só que é uma regra de 3 de pedaços, ponto a ponto não dá certo. É zero. Tem que falar zero, tá? Não, zero não tá para nada, já não daria certo, né? Dá para ver que zero já não daria para relacionar. Então a gente precisa relacionar os pedaços. Então, ó, o pedaço verdinho sobre o pedaço vermelhinho. Aqui também pedaço verdinho pelo pedaço vermelhinho. Maravilha. E agora vamos montar as frações, não é isso? Então, deixa eu colocar aqui, ó, a fração, a proporção do primeiro termômetro tem que ser igual à fração do segundo termômetro, que tem que ser igual à fração do terceiro termômetro. Tá lá, no primeiro termômetro, o pedaço verdinho já é delta teta C. Professor, você não vai fazer menos zero? Não, porque já é o verdinho. Tá? Então foi o que eu falei, é mais fácil, ó. No segundo termômetro já é o delta teta F. Professor, tinha o 32. Menos 32 você não vai colocar? Não, não vou colocar, porque já é o pedaço verdinho que eu quero saber. Eu não quero saber o ponto agora. Tá aí no último termômetro, já é o delta T direto, tá certo? Não é, não interessa a temperatura, tá? Não vou tirar o 273 também. O vermelhinho, sim, né? Vamos fazer. Eu ia colocar direto lá no desenho, né? Mas vamos colocar aqui. Então, ó, o de cima menos o de baixo, tá? O vermelhinho eu vou ter que fazer, ó. O de cima, 212 menos 32, que é o de baixo. E no último termômetro também, né? 373 menos 273. Certo? Então vamos dar uma melhorada na continha, tá? O que a gente pode fazer? Bom, em cima não tem que fazer nada, né? Tá lá, delta teta C, delta teta F, delta T, tá? Delta T, dividido por 100 menos zero dá 100, 212 menos 32 dá 180, e 373 menos 273 vai dar bonito 100. Estão aqui montadas as frações. Vou falar a mesma coisa que eu falei no slide anterior. O professor que ela podia deixar assim? Podia deixar assim. Tá? Poderia deixar desta maneira. Mas nós vamos dividir por 20, que foi o que a gente fez no slide anterior, para deixar o denominador, esses números 100, 180 e 100, né? O número que está embaixo, o denominador, um número menorzinho, porque daí facilita as continhas. Vamos dividir por 20, vai dar 5. Aqui eu vou dividir por 20, vai dar 9. E o último dividido por 20 também vai dar 5. Aí daí já sai bonito aqui a formulinha de transformação, né? Para transformar variações de temperatura, tá? Então fica lá, delta teta C por 5 é igual a delta teta F por 9 e delta T, a temperatura, a variação da temperatura, não é isso? Em Kelvin por 5. Então eu vou voltar para aquela perguntinha que eu tinha feito agora há pouco. Né? De manhã cedinho, lá na frente da universidade, da faculdade, mediu-se a temperatura, não é isso? Eu não sei, ele não fala quanto que é. 6 da manhã, meio-dia, 1 hora mediu a temperatura e já tinha subido 5 graus Celsius. Quanto que teria subido em Fahrenheit? Professor, precisa fazer a continha jogando a fórmula. Então, mas ó, não é 5 para 9 para 5? Se subiu 5 Celsius, subiu quanto em Fahrenheit? 9, 9. 5 para 9 para 5. Ah, então é isso que eu gostaria que você entendesse, né? Ó, tá, se subiu 5 na Celsius, isso que essa fórmula está dizendo. Se subiu 5 na escala Celsius, subiu 9 na escala Fahrenheit. Tá certo? E quanto subiu na Kelvin? 5. Olha que interessante. Se subiu 5 graus Celsius, subiu 5 Kelvin, porque é 5 para 5. Professor, você está dizendo que a temperatura é igual? Não, a temperatura não. A variação, a diferença é. Tá, então vou colocar aqui, ó. Note que a variação da temperatura em Celsius é a mesma variação da temperatura em Kelvin. As temperaturas não são iguais, mas a variação sim. Tá, então, sei lá, está no ambiente, desliguei o ar-condicionado. Tá, daí a temperatura começou a subir. Subiu 1 Celsius, subiu 1 Kelvin. Subiu mais 1 Celsius, subiu 1 Kelvin. A variação é igual. Tá certo? Tranquilo? Tá? Daí, então, essas são as duas formulinhas. Lembrando, professor Futiera, como é que eu sei agora? Os alunos adoram perguntar isso aí, né? Tá? Nos cursos que eu dou. Professor Futiera, como é que eu sei que usa essa formulinha agora ou usa aquela? Então, foi o que eu falei. Esta formulinha precisa estar escrito variação. Tá? Você leu o texto, o cara falou variação ou diferença? Esta formulinha. Se ele falar temperatura, calcula a temperatura, é a formulinha anterior. Tá certo? Então, deixa eu só interromper aqui para a gente poder se despedir. Bom, pessoal, então aqui com isso a gente encerra essa aulinha de escalas termométricas. Espero que tenha ajudado bastante, que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar o nosso vídeo aqui, de deixar seu like.
Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal para que você não perca aulas e dicas, né? Vou falar de novo, eu falo bastante sobre física nesse canal, tudo de física, inteligência emocional, estratégia de estudo, neurociência, tudo voltado para o Enem e para os vestibulares, para que você consiga entrar na faculdade, que consiga estar lá na universidade, no curso dos seus sonhos. E é isso, pessoal, tá? Não perca nas próximas aulas aí, tá? Entrevistas, estou fazendo entrevistas com alunos que já passaram nos vestibulares para dar dica, o que eles fizeram certo, o que fizeram errado, para dicas, ó, não faça isso, eu fiz, não funciona, eu fiz isso, funciona. Então tem bastante novidade no meu canal. Fiquem aqui comigo, um grande abraço, hein? Tudo de bom para vocês. Lembra, eu sempre falo isso aí, todas as aulas eu falo assim, confie sempre em você, certo? Um grande abraço, até mais.